Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Simone. Vamos dar continuação à nossa aula materno-infantil 1. Hoje nós vamos para a aula de número 5. Vamos começar falando sobre a prevenção do tétano neonatal. O conceito de tétano neonatal, também conhecido como mal de 7 dias ou tétano umbilical, é uma doença aguda, grave, não transmissível e imunoprevenível, causado pelo Clostridium tetani, que acomete recém-nascido, geralmente na primeira semana de vida ou nos primeiros 15 dias. Então, quando a gente fala o tétano é uma doença aguda, imagino que vocês já têm conhecimento, né, do que é agudo, do que é crônico, mas só para relembrar, agudo é aquele estágio que a gente fala ou que cura ou mata, né? Não tem um meio termo. O que é agudo? Que acontece de repente, aquela coisa abrupta. E o crônico é aquela coisa que vai arrastando pela vida, que a pessoa convive naturalmente com aquilo, faz um tratamento só para um tratamento paliativo. No caso aí são as doenças crônicas degenerativas, né? No caso diabetes, hipertensão, isso classificado como crônico. E o agudo, basicamente é isso. Então, ele é grave, né? Não é transmissível, ou seja, não transmite, não pega de uma pessoa para outra e é imunoprevenível. Quando a gente fala imunoprevenível, com vacina, né? Tem a vacina, dá para a pessoa prevenir. Acomete recém-nascidos, geralmente na primeira semana de vida ou nos primeiros 15 dias. É o chamado do mal de 7 dias. Quando não havia muito estudos relacionados, que era mais na base do conhecimento empírico, né? Que é aquele conhecimento que vai passando de geração em geração, e não tem estudo científico sobre isso, era conhecido o mal de 7 dias. Não sei se algum de vocês já ouviram falar, vó ou alguém assim, né, da família já falou, o mal de 7 dias, não pode fazer visita para criança no 7º dia que a criança morre. Esse é o chamado mal de 7 dias. Então, porque coincidentemente as pessoas não sabiam por que as crianças morriam normalmente, né, nessa data aí com entre 7 a 15 dias, mas sabiam que que tinha esse problema. Então, achava que se alguém fosse visitar, que essa criança iria morrer, então essa criança era fechada, né? Ficava dentro de casa, não podia ter contato, não podia receber visita nesses 7 dias, porque era conhecido como mal de 7 dias. Com o tempo, com a evolução da ciência, né, foi tendo a descoberta que esse mal de 7 dias nada mais é do que o tétano. Aí, a prevenção do tétano neonatal se dá por meio da garantia de atenção de pré-natal de qualidade com vacinação da gestante no atendimento higiênico ao parto, com o uso de material estéril para o corte e clampeamento do cordão umbilical e do curativo do coto umbilical, utilizando solução de álcool a 70%. Não, até hoje a gente escuta, né, falando sobre curar o umbigo. Alguns de vocês já devem ter escutado algumas pessoas falando que tem que colocar uma moedinha, tem que colocar uma faixa. São várias coisas que as pessoas ainda falam para curar esse umbigo. Então, decorrente disso, há um tempo atrás, né, quando a ciência não era tão evoluída, quando não tinha tanto acesso à saúde, eram feitos partos em casa. Normalmente, para cortar o cordão umbilical, usava tesoura, que com certeza não era esterilizada, às vezes poderia ter se fervido, mas de repente estava enferrujada, não tinha tanto esse cuidado quanto hoje da esterilização, de material limpo. E também na questão aí de curar o umbigo, que era feito com fumo, com moeda,
com vários artigos, né, que eram utilizados antes. Então, nesse curar o umbigo, nesse corte com a tesoura não limpa adequadamente, que acontecia de pegar, né, do bebê morrer mesmo por causa do tétano. E descobriu também, né, a questão do pré-natal. Aí entra nosso trabalho da questão do pré-natal bem feito. Quando a mulher faz o pré-natal corretamente, a gente já orienta, né? A gente já viu em aulas anteriores que a gente orienta quanto à questão da vacinação, né? De seguir corretamente aquele quadro, de colocar a vacina em dia, a gente pede para levar o cartão durante as consultas pré-natal e orienta sobre isso, essa questão da higienização. Isso tem que ser muito frisado, da questão da higienização, que embora pareça uma coisa muito surreal, mas ainda acontece. Eu ouvi de uma colega de trabalho que não tem tanto tempo assim, ela viu um bebezinho morrendo de tétano, de uma cidade vizinha, da zona rural, e a mãe falou que a avó tinha curado o umbigo dele com fumo e, enfim, ele foi infectado e ela falou uma coisa horrível de se ver, né? Que ele vai tendo convulsão e vai até a óbito mesmo. Então, a gente tem que orientar a questão da vacinação e a questão da higienização é com a gente mesmo, né? Na hora lá do materiais estériles, não contaminar e orientação aí para esse cuidado com o umbigo depois, que não precisa tá colocando nada, simplesmente deu o banho no bebê, vai secar direitinho, coloca um algodãozinho, uma gazinha com álcool a 70% e não precisa colocar aquele monte de coisa, colocar faixa, colocar moeda, colocar fumo, colocar um monte de coisa. É só mesmo a gazinha com álcool a 70%. Aí o quadro do esquema básico de vacinação. Observar a história de imunização antitetânica comprovado pelo cartão de vacina. Não adianta a mulher falar que já tomou, a gente tem que ver no cartão, porque a gente tem que anotar, né, no cartão da mulher, no prontuário, então a gente trabalha em cima de dados. E não é só sobre relato, que ela pode falar que tomou e não ter tomado, ter esquecido, não ter realmente aquele compromisso. Então, para a gente ter certeza, para a gente anotar, tem que ver, tem que estar ali, tem que pedir para ela levar o cartão. Aí, quando a gente encontra esse cartão sem nenhuma dose registrada, iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível, independente da idade gestacional, com 3 doses, com intervalo de 60 dias ou no mínimo 30 dias. Quando a gente fala no mínimo, não pode dar antes de 30 dias, mas o ideal é que fosse com 60. Mas aí vai depender da idade gestacional que vai pegar essa gestante. A gente sabe que tem que fazer uma busca ativa, que o ideal é que ela inicie o pré-natal o mais precocemente possível, mas isso não sendo possível, se for aquela gestante que rebelde, digamos, pegou ela no final da gestação, que não fez nenhuma dose, que não tem, nem sabe onde está o cartão, aí começa esse esquema e pode ser com intervalo até de 30 dias aí, né, entre uma dose e outra. Menos de 3 doses. Completar as 3 doses o mais precocemente possível, com intervalo de 60 ou no mínimo 30 dias. 3 doses ou mais, sendo a última dose a menos de 5 anos, não é necessário vacinar. E 3 doses ou mais, sendo a última dose há mais de 5 anos, uma dose de reforço. Caso a gestante não complete seu esquema durante a gravidez, esse deverá ser completado no puerpério
ou em qualquer outra oportunidade, que é na primeira semana de saúde integral, consulta puerperal quando levar o recém-nascido para iniciar o esquema básico de vacinação ou em qualquer outro momento oportuno. É de extrema importância que o profissional investigue a história pregressa de vacinação para proceder à administração de doses subsequentes. Entretanto, a imunização somente deverá ser considerada com a apresentação do comprovante no cartão de vacina. Ou seja, né, eu já falei, a gente não pode acreditar, a mulher, ela vai falar que tomou, ou que ela não lembra, ela acha que tomou. Só pode ser comprovado uma vez que ela apresente esse cartão. Conduta nas queixas mais frequentes. As alterações fisiológicas da gravidez produzem manifestações sobre o organismo da mulher que muitas vezes são percebidos como doença. Aí já está mudando, já é outro assunto, já não é mais sobre o tétano, é das queixas na gravidez, nas queixas no geral. As orientações a seguir são válidas para os casos em que os sintomas são manifestações ocasionais e transitórias, não refletindo geralmente doenças clínicas mais complexas. Ou seja, resumindo isso aí, essas alterações são aquelas alterações que, digamos, normais da gravidez, que não é recorrente e que não atribui a nenhuma doença. Aí as orientações, né, que a gente vai dar nesse caso, não sendo uma doença, nada, nenhum comprometimento, são coisas fisiológicas da gestação. Explicar que esses são sintomas comuns no início da gestação, né, que isso pode acontecer mesmo, que isso é comum, que vai passar. Orientar a mulher para alimentação fracionada, 6 refeições leves ao dia, evitar frituras, gordura, alimentos com cheiro forte e desagradáveis, evitar líquidos durante as refeições, dando preferência à ingestão nos intervalos, ingerir alimentos sólidos antes de levantar-se pela manhã. Lembrando também, né, quando a gente fala dessa alimentação fracionada, que tem que comer mais vezes em menor quantidade, porque também a gente tem que ficar atento à questão do ganho do peso, que pode desenvolver a diabetes gestacional, a hipertensão, né? Ganho de peso não é legal fora do padrão. Então, tem que ficar atento também quando a gente fizer essa orientação, porque às vezes a gente vai falar para comer mais vezes, a gestante vai entender que está liberado, que pode comer o dia todo do jeito que der vontade. Não é bem assim. É uma alimentação fracionada, tentando focar sempre em questão de qualidade nutricional, né, e diminuir a questão aí dos alimentos pobres em nutrientes e ricos em açúcar, em gorduras saturadas. Agendar consulta médica para avaliar a necessidade de usar medicamentos ou referir ao pré-natal de alto risco em caso de vômitos frequentes. É aqueles vômitos que a mulher não consegue se alimentar, está perdendo peso, e isso é recorrente. Nos casos em que essas medidas não forem efetivas, reportar o item lá da hiperemese, né? Hiperemese gravídica é aqueles vômito acentuado no início da gestação, que a mulher não consegue se alimentar e muitas vezes ela precisa até ir para o hospital para ser reidratada mesmo por causa dessa perda, né, de eletrólitos durante esses vômitos acentuados. Pirose, azia, orientar a gestante para alimentação fracionada, evitando frituras, evitar café, chá preto, mates, doce, alimentos gordurosos, picantes e irritantes, a mucosa gástrica, álcool e fumo. Essa orientação deve ser para todas as gestantes, que isso não faz bem, né, para nenhuma, principalmente para essas que queixam, que está com muita queimação, que está com muita azia. Então, a orientação é evitar frituras, esses alimentos condimentados, tudo que normalmente vai agravar esse quadro, a gente pede para que seja evitado.
Cialorreia, salivação excessiva. Explicar que esse é um sintoma comum no início da gestação. Orientar a alimentação semelhante à indicada para náuseas e vômitos. Orientar a gestante para deglutir a saliva e tomar líquidos em abundância, especialmente em épocas de calor. Então, quando começou a salivar, tá com aquela boca, aquele gosto ruim, tomar bastante líquido, de preferência tomar várias vezes, né? Não é tomar muito de uma vez, mas tomar várias vezes ao dia. Fraquezas e desmaios. Orientar a gestante para que não faça mudanças bruscas de posição e evite a inatividade. Então, como já tem essa tendência mesmo, grávida, já tem uma tendência a essa fraqueza, algumas, né, até o desmaio, a gente orienta que ela não faça movimentos muito bruscos e que não fique muito parada. Grávida, sedentarismo, gravidez não combina, então tem que movimentar mesmo. Quando a gente escuta, a gravidez não é doença, realmente não é. Tem que estar na atividade, embora dê uma moleza, que a vontade de ficar quietinha na cama, mas tem que colocar o corpo para mexer, porque isso só vai piorar com o sedentarismo. Indicar alimentação fracionada, evitando jejum prolongado e grandes intervalos entre as refeições. Então, grávida não pode ficar esses jejum intermitente, jejum prolongado, não é indicado na gestação. Ai, nem levantar, tem gente que tem o hábito de não comer nada durante a manhã. Grávida não pode, porque corre o risco de sentir mal. Explicar à gestante que sentar com a cabeça baixada ou deitar em decúbito lateral, respirando profundo e pausadamente, melhora a sensação de fraqueza e desmaio. No caso de desmaio, né, a orientação é que ela deita decúbito lateral esquerdo, que isso melhora a circulação, melhora a respiração, enfim, ela vai melhorar dessa sensação. Quando dá aquele mal-estar, aquela sensação de desmaio, isso é normal, principalmente no final de gestação, quando está muito pesado, barriga muito grande, esse desconforto, isso é um sintoma normal, tá? E a orientação que a gente dá é só essa, porque a gente não sabe quando vai acontecer, de repente vem aqueles mal-estar, que vai ser confundido com queda de pressão, com hipoglicemia, mas é um quadro normal aí da gravidez mesmo. Dor abdominal, cólicas, flatulência e obstipação intestinal. Certificar-se de que não sejam contrações uterinas, né? Certificar que a mulher não está entrando em trabalho de parto. Se a gestante apresentar flacidez da parede abdominal, sugerir exercícios apropriados. É claro que a gente não vai prescrever exercício, ela vai procurar um profissional qualificado, né, para isso. Se houver flatulência, gás ou obstipação intestinal, a gente pode estar orientando a alimentação rica em fibra, recomendar que aumente a ingestão de água e evite alimentos de alta fermentação, recomendar caminhadas, movimentação e regularização do hábito intestinal, solicitar exames parasitológicos de fezes se necessário. Então, alimentação rica em fibra para gestante, é muito bom que a gente faça essa orientação, até independente dessas cólicas, dessa flatulência, porque até pela questão lá da hemorroida, de ter esses gases mesmo, esse desconforto,
Alimentação rica em fibra, a gente sabe que melhora bem essa questão de intestino preso, desses mal-estar. Aumento da ingestão de água faz muito bem também, caminhada para melhorar, né, essa questão da motilidade intestinal. Aí, hemorroidas. Recomendar a gestante alimentação rica em fibras a fim de evitar a obstipação intestinal. Se necessário, prescrever supositório de glicerina. Não usar papel higiênico colorido ou áspero, molhá-lo e fazer higiene perianal com água e sabão neutro após a evacuação. Fazer banhos de vapor ou compressas mornas, agendar consulta médica caso haja dor ou sangramento anal persistente. Essa questão, né, varia, a gente sabe que tem muito uma questão hereditária e na gestação isso vai agravar mesmo, tanto questão de hemorroida, varizes nas pernas, né, enfim, varizes vai aumentar mesmo durante a gestação. Aumenta o peso, diminui aí a questão da circulação, então a gente tem que orientar quanto a isso. Se aparecer questão hemorroides, piorar esse quadro, a gente orienta quanto à questão, para não ficar com o intestino preso também, porque já está complicado e ainda está com o intestino ressecado, vai piorar o quadro. Então, a gente orienta esses cuidadinhos básicos aí, e se estiver incomodando muito, se tiver dor, sangramento, anal persistente, a gente agenda uma consulta com o médico. Corrimento vaginal. Explicar que o aumento do fluxo vaginal é comum na gestação. Não prescrever cremes vaginais, desde que não haja diagnóstico de infecção vaginal. A presença de fluxo vaginal pode estar relacionada a complicações consideráveis como ruptura prematura de membranas, parto prematuro ou endometrite pós-parto, entre outras. A questão do corrimento é normal que ele aumente, tá? Porém, ele é característico. Ele não pode ter o odor, ele vai aumentar, mas não é aquele muco normal. Quando apresenta odor forte, que tem alteração ali, que a mulher sente dor, que coça, que tem, enfim, outras alterações, aí a gente sabe que já está relacionada, né? Talvez até uma DST mesmo, ou qualquer outro, um fungo, enfim, já não é normal. O corrimento normal vai ser um corrimento característico, porém a calcinha vai ficar ali sujinha, mas nada que incomoda com cheiro forte, com alteração da coloração. Aí o diagnóstico pode ser clínico, os achados mais comuns são prurido vulvar e presença de conteúdo vaginal com placas esbranquiçadas e aderida à parede vaginal, que é a candidíase. Tratar preferencialmente com antifúngico tópico. Essa questão do tratamento aí para enfermeiro, né? Tem algumas unidades, em caso de unidades básicas de saúde, tiver protocolo, mas normalmente quem trata isso, né? O mais comum assim pra gente é que o médico mesmo trata, o médico que está fazendo o acompanhamento pré-natal. Secreção vaginal abundante, cinza esverdeada com odor fétido, vaginose bacteriana ou tricomoníase. Aí entra naquela questão lá das alterações desse muco, da presença desse muco. Vai estar com odor, um odor forte, odor fétido, e outro com a secreção vai ser abundante e vai ter uma coloração diferente. Então, aí, nesse caso, já entra a presença dos fungos. Se for possível, deve solicitar análise microscópica da secreção vaginal com exames a fresco ou pelo método de Gahn. Os seguintes achados sugerem os respectivos diagnósticos, célula-chave, flora vaginal escassa, ausente vaginose bacteriana, micro-organismos flagelados móveis, tricomoníase,
Ifilous pode leveduras candidíase, em outros casos, ver condutas do Manual de Tratamento e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Mas esses achados aí, o médico também, né, vai avaliar e vai prescrever. Aí as queixas urinárias. Explicar que geralmente o aumento da frequência de micções é comum no início e no final da gestação, o aumento do útero e a compressão da bexiga. Solicitar exame de urina tipo 1 e orientar segundo o resultado. Aí, esses exames também, normalmente, eles são solicitados, né? A gente já viu lá os exames, na primeira consulta, os exames são solicitados, depois na 30ª consulta, 30ª semana, desculpa. Aí, a orientação, né, vai depender dos achados aí, mas é comum que essa micção aumente, né, logo no início ali e mais pro finalzinho, quando a barriga já tá grande, tá comprimindo a bexiga. Falta de ar e dificuldade para respirar. Esses sintomas são frequentes na gestação em decorrência do aumento do útero ou ansiedade da gestante. Recomendar repouso em decúbito lateral esquerdo. Ouvir a gestante conversar sobre suas angústias, se for o caso. Estar atento para outros sintomas associados e para achados no exame cardiopulmonar, agendar consulta médica caso haja dúvida ou suspeita de algum problema clínico. Que pode ter outras alterações, mas normalmente é comum que aconteça, principalmente no final da gestação, essa falta de ar devido à alteração mesmo do corpo, ao ganho de peso, ao aumento da barriga. Então, é comum que isso aconteça, mas sempre tem que observar, né, que pode ter, e se ela tiver algum comprometimento cardiopulmonar também, vai comprometer e vai ser ainda, né, agravar mais esse quadro dessa falta de ar. Dor nas mamas. Recomendar o uso constante de sutiã com boa sustentação após descartar qualquer alteração no exame de mamas. Essa orientação do sutiã é para toda e qualquer gestante. A gente orienta o uso de um bom sutiã porque as mamas vão alterar, vai ter o aumento do volume e isso vai fazer com que pese. Então, naturalmente, a gente orienta o uso de um bom sutiã, de um sutiã adequado, que tenha uma sustentação. Não perder a oportunidade de orientar para o preparo das mamas para a amamentação, sempre orientando que tem todo aquele preparo. No início pode ter fissura, então tem que ter esse cuidado durante o pré-natal para evitar isso, para ter uma boa amamentação também. Dor lombar, as dores nas costas. Recomendar à gestante correção de postura ao sentar-se e ao andar. Normalmente grávida já vai, a barriga vai pesando, naturalmente já vai curvando junto, então assim a postura fica bem prejudicada. Então a gente orienta, tá sempre observando essa questão da postura mesmo, né? Porque é normal ir curvando por causa do peso. E isso durante a gestação vai acarretando fortes dores devido a essa postura incorreta e ao peso mesmo. O uso de sapatos com salto baixos e confortáveis, normalmente vai começar os edemas também, enfim, vai usar mesmo sapato baixo e no finalzinho que servir. Aplicação de calor local e eventualmente usar analgésico se não for contraindicado por tempo limitado. Isso também quem pode orientar é só o médico, a gente não prescreve questão de analgésico, a gente só administra medicação, mas a gente não prescreve. Então o médico pode prescrever alguma medicação para dor, se for o caso.
Cefaleia, dor de cabeça, afastar a hipertensão arterial e pré-eclâmpsia se idade gestacional maior que 24 semanas. Ou seja, passou de 24 semanas, pode ser, ela pode estar tendo uma pré-eclâmpsia, né? Pode estar desenvolvendo uma hipertensão e tem que ver se antes também ela já não era portadora de uma hipertensão. Então, tem que afastar essas possibilidades. Conversar com a gestante sobre suas tensões, conflitos e temores. Eventualmente, prescrever analgésico por tempo limitado. Referir a consulta médica se persistir um sintoma. No caso de mulheres que relatam, né, enxaqueca, que tem enxaqueca crônica, alguns casos melhoram, algumas mulheres, né, relatam que melhora muito essa questão durante a gestação e outras relatam piora. Então, cada mulher é única, cada gestação é única, então a gente tem que orientar, procurar um médico e conversar, porque a gente sabe que as tensões também, né, pode estar acarretando e sempre, em primeiro lugar, afastar e aferir a pressão mesmo para afastar o caso de hipertensão de uma pré-eclâmpsia. Sangramento nas gengivas. Recomendar o uso de escova de dente macia e orientar a prática de massagem na gengiva. Agendar atendimento odontológico sempre que possível. Varizes. Recomendar à gestante não permanecer muito tempo em pé ou sentada, repousar 20 minutos várias vezes ao dia com as pernas elevadas, não usar roupa muito justa e, se possível, utilizar meia calça elástica para a gestante. Essa questão do não ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, a gente sabe que vai depender do trabalho, né, que a gestante exerce, da função que ela está no momento. Se for o caso, se for possível, um desvio ali de função, mas se não for, a gente sabe que nem sempre vai ser possível ela conseguir fazer isso, repousar 20 minutos, várias vezes ao dia com a perna elevada. A gente sabe que isso não é possível muitas das vezes, mas a questão aí, né, não usar a roupa justa, a gente pode orientar a não estar utilizando, porque isso vai comprimir, vai ter esse desconforto, porque durante a gestação vai apresentar os edemas, às vezes de manhã vai colocar uma roupa que está justinha, no final da tarde aquilo já vai estar apertado, porque está com os edemas. E recomendar a meia calça elástica para gestante, que ajuda muito, porque a gente sabe que essas meias compressivas, ela faz uma compressão ali na panturrilha e automaticamente melhora esse retorno venoso, então ajuda bastante. Então a gente orienta, tem as meias específicas para gestante, né, porque tem umas 3/4, no início da gestação até dá para usar, mas no final a gente orienta que usa mesmo aquela para gestante, que ela tem, ela é uma calça, tem ali a barriga, toda certinho, já é específica mesmo, então a orientação é sempre que possível utilizar essa. Cãibras. Recomendar à gestante massagear o músculo contraído e dolorido e aplicar calor local. Aumentar o consumo de alimentos ricos em potássio, cálcio e vitamina B1. E evitar excesso de exercício, né? Para quem sobe e desce escada várias vezes ao dia, para quem treina mesmo em academia, musculação, para não fazer nada muito pesado, muito em excesso, até porque não é o momento, né? Embora não possa ficar parado, mas tem que fazer de acordo com o momento também, para não ter lesões, para não correr o risco de aborto, né? Enfim, para manter a saúde sem prejudicar. Cloasma gravídico ou manchas escuras no rosto, terror da gestante. Explicar que é comum na gravidez e que costuma diminuir ou desaparecer em tempo variável após o parto. Recomendar não exposição do rosto diretamente ao sol, recomendar o uso de filtro solar tópico, se possível. Então, sempre que possível, né, a orientação é que todo mundo utilize,
mas principalmente na gestação, para evitar até manchas mesmo, né? Tá agravando nesse período. Então a gente orienta e, se possível, também, lógico que tem que tomar sol, mas não aquele sol lascado lá o dia inteiro, direto, ficar lá muito exposta ao sol. Estrias. Explicar que são resultado da distensão do tecido e que não existe método eficaz de prevenção. As estrias, que no início apresentam cor arroxeada, tendem com o tempo a ficar de cor semelhante à da pele. Ainda que controvérsias, pode ser utilizado massagens locais com substâncias oleosas na tentativa de prevenir. Normalmente, né, a literatura fala que não existe um método de prevenção, os médicos também falam que não tem essa prevenção, que os hidratantes, que os óleos, eles vão só amaciar a pele e que a estria decorrente do ganho de peso, o ganho de peso exagerado, né? A pele não comporta aquilo ali e acaba tendo estria, e vai muito da questão genética também. Tem gente que já tem uma propensão a ter estria, outras nem tanto. Tem mulheres que engordam bastante, não dá nenhuma estria, outras nem engordam tanto e já aparece as estrias. Então, mas a gente pode orientar para estar fazendo essas massagens com substância oleosa, hidratante, sempre lembrar, né, a questão dos perfumes, porque na gestação já fica, o olfato fica muito alterado, então a gente orienta que não utilize nada com odores muito fortes, para não desencadear também alergias, enxaquecas na gestante. Mas até para a questão ali de um conforto, de amaciar a pele, é bom que utilize sim uma substância oleosa, né? Um óleo, um hidratante, de preferência sem cheiro. Atenção no puerpério. Atenção à mulher e ao recém-nascido no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna e neonatal. Recomenda-se uma visita domiciliar na primeira semana após a alta do bebê, caso o RN tenha sido classificado como de risco. Essa visita deverá acontecer nos primeiros 3 dias após a alta. O retorno da mulher e do recém-nascido ao serviço de saúde de 7 a 10 dias após o parto deve ser incentivado desde o pré-natal, na maternidade e pelos agentes comunitários de saúde na visita domiciliar. Então, ela tem que estar ciente que essa visita, né, tem que acontecer nesse início, para não deixar passar. Isso a gente já viu lá no início da disciplina, né, da consulta, quando fala lá do direito da mulher, de receber essa visita, de ter essa consulta, ter essa atenção. Vocês devem estar lembrados, na primeira aula a gente frisou bastante isso, foi até uma introdução a respeito. Então, tem que fazer esse acompanhamento e, no caso de risco, até antecede mesmo essa consulta. Aí o objetivo: avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido, orientar e apoiar a família para a amamentação, que não é um momento fácil na vida da mulher, orientar os cuidados básicos com o recém-nascido, que muitas vezes a gente acha, mas é tudo tão básico, mas quando a mulher se torna mãe, é tudo tão confuso, tudo tão complexo ali, que uma orientação sempre bem-vinda. E fora as interferências, de um fala que é de um jeito, outro manda fazer de outro, então a gente vai ali para ver, né, se está fazendo direitinho e para orientar. Avaliar a interação da mãe com o recém-nascido, identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-los, e orientar o planejamento familiar. Avaliar essa interação, porque a gente já viu, né, em outras aulas, a questão da depressão pós-parto, do baby blue, que é muito comum. Então, a gente já avalia, e nesse primeiro contato a gente já avalia essa interação. E orientação do planejamento familiar também, que é muito importante. Uma vez que boa parte das situações de morbidade e mortalidade materna e neonatal acontece na primeira semana após o parto, o retorno da mulher e do recém-nascido ao serviço de saúde
deve acontecer logo nesse período. Então, não pode deixar passar, né? A gente frisa isso, é um direito da mulher e tem que ser feito, tem que ser seguido essa questão desse retorno. Primeira semana de saúde integral, ações a serem desenvolvidas. Acolhimento da mulher e do recém-nascido por profissional de saúde habilitado. Apresentar-se, perguntar o nome da mulher, do recém-nascido, atendê-los com respeito e gentileza. Escutar o que a mulher tem a dizer, incluindo possíveis queixas, estimulando a fazer perguntas, informar sobre os passos da consulta e esclarecer dúvidas. Então, a gente tem que orientar ela a perguntar, porque muitas vezes ela vai ficar com receio, dependendo da abordagem, ela nem vai perguntar de receio de estar fazendo, né, de ser uma pergunta boba, mas a gente sabe que não existe pergunta boba. Eu ouvi uma vez, até um professor falou, não existe pergunta idiota, existe idiota que não pergunta. Quando a gente não pergunta, a gente vai ficar com dúvida, e a gente sabe que tem muita gente que às vezes é tímida, por falta de esclarecimento mesmo, vai ter um certo receio de perguntar, achando que é uma questão boba, que o profissional vai rir da dúvida dela, que não vai esclarecer. Enfim, a gente tem que deixar essa mulher muito à vontade para ela perguntar, para tirar as dúvidas dela mesma e explicar quantas vezes for possível até certificar que ela entendeu. Ações em relação à puérpera. Anamnese, verificar o cartão da gestante ou perguntar à mulher sobre condições da gestação, condições de atendimento ao parto e ao recém-nascido, dados do parto, data, tipo de parto, se cesárea, qual a indicação, por que ela fez a cesárea, né? Se teve alguma indicação, se foi opção dela, que a gente orienta e hoje tem, né, buscado muita questão desse retorno ao parto natural. Se houve alguma intercorrência na gestação, no parto, no pós-parto, febre, hemorragia, hipertensão, diabetes, convulsões, sensibilização, RH. Se recebeu aconselhamento e realizou testagem para sífilis ou HIV durante a gestação e parto. Uso de medicamentos, ferro, ácido fólico, vitamina A, entre outros. Perguntar como se sente, indagar sobre aleitamento, frequência da mamada, se é dia e noite, né? Dificuldade da amamentação, satisfação do recém-nascido com as mamadas, condições das mamas, alimentação, sono, atividade, dor, fluxo vaginal, sangramento, queixa urinária, febre, planejamento familiar, desejo de ter mais filhos, desejo de usar método contraceptivo, métodos já utilizados, métodos de preferência, condições psicoemocionais, estado de humor, preocupações, desânimo, fadiga, entre outros. Condições sociais, pessoas de apoio, enxoval do bebê, condições para atendimento de necessidade básica. E quando a gente faz todo esse questionamento, todo esse interrogatório, fica mais fácil perceber que a gente sabe que muita coisa, né, dentro desse apanhado aí, que a gente vai descobrir o que está acontecendo realmente. Avaliação clínico-ginecológica, verificar dados vitais, avaliar o estado psíquico da mulher, observar estado geral, pele, mucosa, presença de edema, cicatriz, parto normal com episiotomia ou laceração, cesárea e membros inferiores. Examinar mamas, verificando a presença de engurgitamento, sinais inflamatórios, infecciosos ou cicatriz que dificultem a amamentação. Examinar abdômen, verificando a condição do útero e se há dor à palpação. Examinar períneo e genitais externos, verificar sinais de infecção, presença e característica de lóbulos. Então, verificar possíveis intercorrências, alterações emocionais, hipertensão, febre, dor embaixo do ventre ou nas mamas, presença de corrimento com odor fétido, sangramentos intensos. No caso de detecção de alguma dessas alterações, solicitar avaliação médica imediata, caso o atendimento esteja sendo feito por outro profissional da equipe.
Normalmente esse atendimento vai ser feito pelo médico, mas caso esteja sendo feito pelo enfermeiro, ele vai agendar uma consulta com o médico. Observar a formação do vínculo entre a mãe e filho. Observar e avaliar a mamada para garantir o adequado posicionamento e pega da auréola. O posicionamento errado do bebê, além de dificultar a sucção, comprometendo a quantidade de leite ingerido, é uma das causas mais frequentes de problemas no mamilo, né? Que são aquelas fissuras e da dificuldade na amamentação. Identificar problemas, necessidades da mulher e do recém-nascido com base na avaliação realizada. Então, dentro dessa avaliação, vai ser identificado a necessidade ou algum problema da mulher ou do recém-nascido. Aí, condutas. Orientar sobre higiene, alimentação, atividade física, atividade sexual, informando sobre a prevenção de DST e AIDS, cuidado com as mamas, reforçando a orientação sobre aleitamento, considerando a situação das mulheres que já não puderam amamentar, cuidados com recém-nascido e direitos da mulher, direitos reprodutivos, sociais e trabalhistas. Essas orientações sobre cuidado com mama, higiene, alimentação, atividade física, atividade sexual, tudo isso a gente tem que informar durante essa consulta aí, porque não é só a questão aí de DST também, prevenção não é só durante a gestação, no pós-parto, no puerpério também tem que ser feita essa orientação. Orientar sobre planejamento familiar e ativação do método contraceptivo, se for o caso. Informação geral sobre os métodos que podem ser utilizados no pós-parto, porque muitas mulheres acabam engravidando até nesse período por falta de orientação ou porque acha que não engravida, Enfim, a gente tem que orientar. Explicação de como funciona o método da LAN, que é a amenorreia da lactação. Se a mulher não deseja ou não pode usar o método da LAN, ajudar na escolha de outro método. Disponibilização do método escolhido pela mulher com instruções para o uso, o que deve ser feito se este apresentar efeitos adversos e instruções para o seguimento. Esse método da LAN, a mulher vai utilizar, tem que estar em amamentação, aleitamento materno exclusivo, tem que ter uma frequência de mamadas, dia e noite, ou pelo menos, a literatura fala até 80% da alimentação do RN tem que ser do leite materno e essas mamadas têm que ser frequentes. Aplicar vacinas dupla tipo adulto e tríplice viral, se necessário. Oferecer teste anti-HIV e VDRL com aconselhamento pré e pós-teste para puérperas não aconselhados e testado durante a gravidez e parto. Normalmente vai ser testada durante a gravidez, Só caso ela não tiver conseguido fazer um pré-natal, tiver tido alguma intercorrência aí, mas normalmente vai ser feito porque tem essa busca também, durante a gestação. Prescrever suplementação de ferro alimentar até 3 meses após o parto para mulheres sem anemia diagnosticada. Então, normal, vai continuar até 3 meses depois. Prescrever suplementação de ferro até 3 meses após o parto, para mulheres sem anemia, tratar possíveis intercorrências, registrar informações em prontuários e agendar consulta de puerpério até 42 dias após o parto, aquela consulta com o médico. Obrigada pela atenção, até a próxima.